O segundo aspecto da criatura racional é a própria razão. Ela é imagem do Deus Filho. Ela também pode ser chamada do próprio discurso. Acredito que seja o termo que seria mais apropriado para defini-la. O termo grego que é usado para ela, tanto no Novo Testamento como na filosofia grega, é o logos. E a sede da razão no corpo humano, seu aspecto visível, é a fala, a capacidade de falar. Na filosofia e no trivium, a faculdade da razão ela é utilizada e exercitada pela dialética e pela síntese, assim como a teoria especulativa. É basicamente a capacidade que o ser tem para conhecer as coisas. É a ideia enquanto princípio de conhecimento. A capacidade que o ser racional tem de aprender essa ideia enquanto princípio de conhecimento. Podemos definir essas imagens ou aspectos da alma racional e do ser espiritual como sendo diferentes discursos. Então, por diferenciar e imitar o Logos, ou razão divina, que cada criatura tem o seu próprio ser. O discurso do intelecto é o discurso analítico, enquanto que o discurso da razão é o discurso propriamente dito, discurso dialético. E à medida que cada coisa ela vai ter um discurso próprio, ela vai ser um discurso. Uma ideia que eu vou aprofundar daqui a pouco. A razão, ela faz a ponte entre inteligíveis. Então, quando o anjo ou o ser humano ele tem duas ideias do entendimento, a razão é que vai fazer a conexão entre elas e vai explicar como uma se relaciona com a outra, como uma causa a outra, e como uma engloba a outra. Assim como a razão também ela faz a ponte entre intelectos, ou seja, a conversa entre as pessoas, no diálogo entre os anjos, o que se está fazendo é utilizar a capacidade racional dela. O discurso ele pode ser feito entre dois semelhantes, como é o mais habitual entre nós. Toda pessoa, quando conversa com a outra, ela está exercendo o diálogo, o discurso. Porém, numa forma mais sutil, também existe discurso quando se tenta buscar racionalidade em um ser irracional. Quando eu estudo uma pedra, uma montanha, e busco encontrar racionalidade nesse ser irracional, eu estou fazendo o discurso sobre o mineral, ou a mineralogia, assim como o animal, a biologia, assim como o clima, a climatologia, a geologia e assim por diante. Todas essas logias são discursos que são feitos sobre coisas irracionais, mas que por você ser um ser racional, você consegue extrair a racionalidade que existe nesses objetos. A racionalidade que foi dada pelo Criador e que é o princípio de conhecimento dessas coisas. A psicologia, por exemplo, ou a angiologia, teologia também, são formas como que equívocas de se tratar o logos, porque ali seria um diálogo mesmo.
a teologia seria o próprio Deus falando com o ser finito. A angiologia é o anjo falando com o ser humano. E a psicologia é um ser humano falando com outro ser humano. Então seria uma forma equívoca de se tratar esse termo. E o formato básico do discurso é passar daquilo que é mais abstrato ou mais obscuro e confuso àquilo que é mais inteligível ou claro ou evidente. É o trânsito da razão para o intelecto. Se busca o verdadeiro. Assim como no discurso analítico se busca o evidente, no discurso racional se busca o verdadeiro. E aqui eu vou começar a pôr aqui minhas próprias ideias, aquelas minhas próprias conclusões. Na criação, o ser espiritual foi criado a partir da semelhança de Deus. Ou seja, os anjos e o mundo espiritual e as próprias almas humanas, elas são criadas à imagem de Deus. Ou de uma coisa que eu vou explicar mais à frente. Enquanto que o ser material foi criado à semelhança do nada. Essa é uma ideia que não é tão original, ela foi pegada de Agostinho e de outros padres da igreja que, se não me engano, disseram o mesmo. Que quando é dito que no princípio Deus criou o céu e a terra, ou que Deus formou as criaturas espirituais e materiais, uma ele formou a partir da semelhança de si mesmo e outra ele formou a partir da semelhança do nada. Então, por um lado, a matéria-prima é aquele ser que mais se assemelha ao nada, porque não possui consistência, não possui atividade, não possui mesmo qualidades, enquanto que na antípoda dela se encontra o ser espiritual mais perfeito. A gente pode falar que é o primeiro anjo, os arianos falariam que é o filho, mas eu vou pôr aqui de forma bem hegeliana como sendo a ideia absoluta. A primeira ideia é que Deus criou, antes de tudo, a sabedoria eterna, que não é o filho, mas que é como que o molde no qual foram criadas as criaturas espirituais e que serviu de modelo para as criaturas materiais. Espero não estar cometendo nenhuma heresia. Por cada criatura se assemelhar de certa forma a essa ideia divina, em graus diferentes, mas também em contextos diferentes, como eu tinha explicado no vídeo anterior sobre os ambientes nos quais existem certas criaturas. Então, cada criatura ela vai ser como que derivada de uma outra, ou derivada ao lado de outra. Todos os seres materiais se criaram como uma árvore, na qual formas mais complexas englobam e são criadas a partir de formas mais simples. Resultando que tudo o mundo material ele representa uma certa unidade, imitando a unidade divina. Podemos dizer os dois polos, que a criatura espiritual ela imita a personalidade ou a pessoalidade divina, porém todos eles estão unidos por uma mesma intelecção. O mundo espiritual é um só, no qual eles habitam. Porém, o aspecto individual ou personalidade é muito forte. Enquanto que no mundo material se dá o inverso. Existem seres separados, um cachorro, um gato, uma pedra, uma montanha,
mas a unidade entre eles é muito mais profunda e muito mais perceptível. De tal forma que é muito fácil ver em um animal ou em uma pedra, decompô-la e chegar numa estrutura que parece ser mais verdadeira que ela. E assim nós voltamos ao discurso. Que se por um lado o discurso ele tenta partir do mais obscuro para aquilo que é mais evidente, quando nós nos confrontamos com o ser irracional, o ser material, ao adentrá-lo nós encontramos mais racionalidade misturado com irracionalidade. Esse coeficiente do limite do ilimitado ele nunca se esgota. E essa é a própria estrutura do real. A gente pode dizer que aí vem aquilo que eu acho que é a ideia mais original que eu tive, de que uma aporia científica nunca terá fim, principalmente se confrontada com o relato bíblico, porque todos os seres vão ter esse aspecto. Por exemplo, vou começar do começo mesmo. O cosmos ele parece ter um início há vários bilhões de anos, porém um relato bíblico nos atesta que foram feitos em alguns dias. Para nós que estamos aqui, não faz tanta diferença se foram 13 bilhões de anos ou 7 dias. Porém, se nós formos estudar, se nós formos parar para fazer os cálculos, vamos chegar a cada vez períodos de tempos mais longos ou conceitos mais abstratos, e o cosmos parece que nunca vai terminar de ter seus mistérios. Isso pela própria estrutura, porque para Deus isso não teria diferença. Como não existe nenhuma criatura que estava lá para presenciar, ainda mais como nós sentimos o tempo, então Deus poderia criar as coisas em bilhões de anos, mas apertar como que um botão de velocidade aumentada. E assim aquilo que era para passar em bilhões de anos, da perspectiva de alguém, se passaria em alguns dias. Com relação à vida é um pouco mais complicado. Se por um lado no relato é dito que Deus criou individualmente cada ser, por outro lado os fósseis e o DNA nos dizem que todos nós somos feitos. Feitos não, nós todos derivamos de seres mais simples, todos juntos. Então, no limite, eu sou parente de uma lagosta, eu sou parente de um tubarão. Porque no fundo todos nós somos parte de uma mesma vida que cresceu, que se desenvolveu nesse planeta. Se estudarmos a fundo com os paleontólogos, com os biólogos, nós chegamos a essa conclusão. Mas eu acredito que se Deus desse oportunidade e nós contemplarmos a criação, nós veríamos que Deus fez realmente conforme está escrito no Gênesis, porém de tal forma que as criaturas elas são desenhadas para terem esse ancestral comum. A imagem que eu tenho é como que se eu desenhar um arco e enfeitá-lo e adorná-lo, isso vai ser apenas um arco. Porém, geometricamente, é óbvio que ele vai se completar num círculo. E assim, qualquer pessoa vendo alguma parte desse arco iria conseguir deduzir o círculo, o seu diâmetro e o seu raio. Como isso se relaciona com Adão e Eva, com, com a gênese da humanidade, isso é algo que eu acho que é um pouco mais complexo, acho que eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas muito obrigado pela atenção até aqui.